Estamos de volta aqui no Rio Arapepó, sob a Ponte Sampaio, para contar mais um pedacinho da nossa história. E vamos contar agora Salinópolis na pré-história, né? E matar mais um mito da nossa história, que não foram os Tupinambás o primeiro povo a povoar nossa região, e você vai saber isso agora. Salinópolis está localizada sobre a formação geológica conhecida como Formação Pirabas, né? O que é a Formação Pirabas? Para quem já estudou aí, assistiu alguma matéria sobre isso, a Terra passou por períodos de congelamento e de degelo, que fez com que o mar recuasse e com que o mar depois avançasse sobre o litoral. Nesse momento, várias erupções vulcânicas, só resumindo mais ou menos como se formou, né, Formação Pirabas, várias erupções vulcânicas começaram a jogar sedimentos no ar e foram trazidos também pelo mar e foram se sedimentando aqui na nossa região. O nome disso, né, depois se solidificou em camadas de calcário, né? Tanto é que você pode ver que estão explorando o calcário em Capanema, vai se explorar calcário agora em Pirabas, está explorando em Primavera, é dessa formação, essa solidificação de sedimentos que ocorreu há 25 milhões de anos atrás. De 25 a 5 milhões de anos ocorreu aqui a formação geológica conhecida como Formação Pirabas, e Salinas faz parte dela. Alguns lugares elas afloram, como é a Praia do Farol Velho, né? Com a Praia do Maçarico. Algumas desses períodos eles afloram. Nesse calcário estão vários fósseis de caramujo gigante, você acha vértebras de animais, costelas de tartaruga e ossos de peixe-boi marinho já foram encontrados do Maçarico, que não remontam a essa época, né, da formação do nosso planeta. Quer dizer, Salinópolis está em formação há mais de 25 milhões de anos nessa região aqui, e está localizada sobre a formação chamada Formação Pirabas, né? Já pesquisas aqui mais de 1966, feita pelo Museu Emílio Guildes com o Mário Simões, que foi o pesquisador que veio até essa região, e foi nessa região aqui, ó, né, já na Ilha do Atalaia, o outro lado do Rio Arapepó, em que eles localizaram os primeiros povos que habitaram essa região, chamado povo Sambaqui. O que era o povo Sambaqui? O povo Sambaqui antecedeu os Tupinambás, tanto que o nome Sambaqui é o nome tupi, que quer dizer povo que juntava concha. Quem era esse povo? Esse povo é um povo que vivia no litoral, já dominava as técnicas de canoagem, né? Eles já pescavam, eles já remavam, eles já dominavam as técnicas de interação com o mar, eram coletores, viviam da coleta de sarnambi, que é uma coisa muito presente hoje na nossa cultura, pequenos peixes que eles pescavam aqui pela região e pequenos roedores que eles caçavam, né? Esse povo é de origem ainda não definida, mas ele veio desse tronco de migrações, quer dizer, nesse momento que a Terra descongelou, esses povos foram se movimentando pelos continentes. Esse povo Sambaqui, ele existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe na África, existe em vários lugares do mundo, existe vestígios desse povo, e existe aqui também em Salinópolis. Ele foi encontrado aqui desse outro lado, na pesquisa do Guilde, chamada Projeto Salgado. Era um povo que tinha de 1,50 m a 1,60 m, né? Se alimentava basicamente de pequenos peixes, crustáceos e roedores que eles caçavam, né? Era um povo nômade, até o momento que eles começaram assim, eles tinham um mito da Terra Prometida, né? O que era a Terra Prometida? Aquela terra onde eles iam encontrar comidas em abundância, e eles tinham essa relação das entidades deles e Deus dele, né? As entidades dele, que eram tidos como deuses, eles tinham essa relação de que ele estava representado na natureza. Então, quando a natureza dava as coisas em abundância, ele dizia que era uma entidade que tinha dado isso para ele. Então, eles encontraram aqui em Salinópolis essa região onde a comida estava em abundância. Por quê? Porque você tem esses ambientes, ó. Você tem o mangue, você tem o mar, você tem as florestas, você tem os rios. Então, Salinópolis, eles chegaram em Salinas, eles se fixaram aqui porque encontraram aqui a terra prometida deles, né? Esse povo, esse é bom exemplo para os artesãos, eles adornavam o corpo com as conchas do que eles comiam, né? O nome Sambaqui quer dizer monte de conchas. Então esse povo, ele juntava concha, e aí ele começou a perceber, por exemplo, que o concheiro, que foi o nome que ficou dado para isso, era onde eles jogavam o lixo deles. E eles perceberam que o calcário neutralizava o cheiro, neutralizava a putrefação e evitava muito mosca e tudo, e eles começaram a cultuar isso. Esses montes ficaram tão grandes que eles começaram a abrir cavernas neles e guardar as coisas dele dentro, inclusive corpos, né? Tem esse relato de ter encontrado aqui na Ilha do Atalaia, na época que estavam abrindo esses loteamentos, de ter se encontrado urnas funerárias, né? O fim dela, não sei o que fizeram dela, mas foi encontrado urna funerária e foi encontrado vestígio do povo Sambaqui aqui desse outro lado, né? O povo Sambaqui usava as penas para adornar o corpo, penas dos guarás e tudo para adornar o topo, para trazer a beleza dos pássaros para eles. Usava as conchas para adornar o corpo. Por que eles sabem que eles usavam as conchas? Porque foram encontrados conchas com furo. E também usavam espinha de peixe, tudo.
para adornar o corpo deles, coisa que a gente fazia até 1990, 1980. Se você fosse ali na pracinha, você ia encontrar lá vários acessórios, né? Principalmente para as mulheres, brincos e cordões feitos com ossos de cação, feito com a concha, né, do sarnambi e feito com a pena dos pássaros. Então, assim, até 1980, 90, você ainda vê a influência cultural desse povo sobre a gente, né? E se você for perceber hoje, por exemplo, o ato de você extrair o sarnambi dessas pedras também vem desse povo. Então, nós estamos aqui relatando dois fatos muito bacanas da nossa história, que é Salinópolis na pré-história, né? Nós vivemos aqui no período de 25 milhões de anos, né? Que é o Mioceno Inferior, é o nome desse período, 25 a 5 milhões de anos. E vivemos um povo que habitou aqui também há 3 mil anos atrás, né? Que é o povo Sambaqui, que antecedeu os Tupinambás quando chegaram aqui. E eles habitaram aqui nessa região da Ilha do Atalaia que vocês estão vendo agora, que é o rio Arapepó, mais uma vez presente na nossa história. E para dar uma diferenciação entre os dois povos, o povo Sambaqui e os Tupinambás, né, os Tupinambás eles não tinham o cabelo aqui, eles arrancavam o cabelo, eles eram carecas, né, carecas não naturais, eles arrancavam e também não tinham barbas. Né, trouxeram para a gente, o que os Tupinambás trouxeram? A agricultura de coivara, que você pode ver na região ali, a domesticação de animais, né, que eles começaram a domesticar os animais, então trouxeram essa domesticação de animais, coisa que o Sambaqui não tinha. O que o Sambaqui vivia? O Sambaqui vivia única e exclusivamente dessa interação com o mar, né, e dessas caçadas de pequenos roedores. Então, assim, toda a nossa estrutura de dominação do mar, de canoa, de remar, de pescar, de ir para fora, pegar aqueles peixes, tudo, de caçar aqui nas matas da região, vieram dos sambaquis. E a parte de agricultura, né? Essa parte já de criar galinha, essas coisas já vieram já na parte dos Tupinambás. Então foram dois povos que fortaleceram muito a formação cultural de Salinópolis.